auxílio emergencial de R$ 600 liberado pelo governo vai beneficiar 60 milhões de brasileiros. O projeto inicial previa o pagamento de 3 parcelas, mas um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais propõe que esse pagamento seja estendido até o mês de dezembro. E a alegação é que o aumento no número de parcelas vai trazer muitos benefícios para a economia do país. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a coordenadora do trabalho, a professora Débora Freire, que concedeu entrevista ao RIT Notícias. Professora, eu queria primeiro que você comentasse, do ponto de vista econômico e social, o que hoje esse auxílio de R$ 600 representa, 600 que pode chegar até 1.200 também, dependendo do caso. O que ele representa para a economia hoje, para o equilíbrio social do país? Certo. A gente tem que essa crise tem impactado as famílias de forma bastante significativa em relação à renda, e principalmente as famílias de classe mais baixa, visto que, em geral, essas famílias, a gente tem um percentual de informais muito relevante, muito grande nessas famílias, e os informais são, de fato, os mais impactados, e grande parte dessa mão de obra, dessas famílias, estão ocupadas em setores que estão sendo bastante afetados por essa crise, como o setor de serviços, por exemplo. Autônomos, informais, estão bastante impactados no setor de serviços. Nós fizemos um estudo anterior que a gente mostrou que as famílias de classe mais baixa, e aí a gente considera as famílias de 0 a 2 salários mínimos, tendem a ser 20% mais impactadas do que a média, do que o impacto médio nas famílias. Então, para além das questões que já são famílias mais impactadas no quesito sanitário, por viverem em condições mais precárias, por utilizarem transporte público com mais intensidade, são famílias que, pelos próprios mecanismos do sistema econômico e do mercado de trabalho, tendem a ser mais impactadas. Lembrando que essas famílias não têm, em geral, poupança, investimentos, ou seja, não tem uma diversificação importante das suas rendas. Dependem prioritariamente de renda do trabalho ou de renda de transferências. E aí, no caso do nosso estudo com a RBE, a gente procurou observar quais são os impactos nas famílias e na economia, considerando tanto os impactos diretos desse programa na renda das famílias, quanto os impactos indiretos que um programa desse tipo gera na economia. Quais foram os resultados, então, que a gente chegou? Nós observamos que, em termos diretos, as famílias, os impactos diretos são proeminentes nas famílias de classe mais baixa, porque elas recebem diretamente o benefício, mas é importante ressaltar que existe um vazamento de renda para as demais classes. Isso por quê? Porque, uma vez que o benefício mantém o consumo, pelo menos em parte, das famílias de classe mais baixa, ou seja, não deixa que o consumo dessas famílias caia em grande intensidade, a gente tem uma série de impactos nos setores produtivos, nas atividades econômicas. Então, as atividades vão produzir, vão gerar emprego, vão gerar renda, tanto do trabalho quanto do capital, e essa renda é distribuída ao longo da estrutura distributiva, e a gente observa, inclusive, que essa renda é apropriada principalmente para pelas classes mais altas. Então, existe esse efeito de vazamento que a gente tem que considerar nessas políticas de transferência. Sem essa política hoje, sem a renda básica, o que aconteceria é que as famílias que estão perdendo renda reduzem o seu consumo, essa redução de consumo impacta a produção, os produtores vão produzir menos, então menos renda é gerada na economia, e aí a gente tem queda de PIB e aprofundamento da recessão. Então, esse impacto, esse programa hoje na economia, ele tem um impacto muito importante de garantir um sustento mínimo para as famílias que estão sendo mais impactadas e também de minimizar o efeito da recessão, de arrefecer o impacto recessivo que essa crise tem trazido, ao manter o consumo das famílias. Agora, já é consenso dentro do próprio governo, o projeto inicial previa 3 parcelas, a última seria agora em junho. Já é consenso dentro do próprio governo que esse prazo deve ser estendido. Agora, o mais novo trabalho de vocês vai mais longe, propõe que o prazo chegue ou se estenda até a dezembro. É possível isso? Quais as vantagens de estender esse prazo? Sim,
é bastante claro que o benefício de 3 meses, ele não é, dada a característica dessa crise, a característica sanitária dessa crise, a gente ainda não consegue vislumbrar um cenário de saída, de recuperação das atividades econômicas. Então, tendo em vista todo esse cenário, é de fato muito importante que o consumo das famílias seja mantido por mais tempo para mitigar o impacto recessivo. E como você mesmo ressaltou, 3 meses é de fato muito pouco, porque a gente ainda não consegue vislumbrar aí, uma melhora das condições, né? A vacina, tratamento e assim por diante. E aí a gente propõe que esse benefício seja estendido até dezembro. Isso por quê? Porque já se sabe que a recessão ela é iminente, teremos um impacto recessivo este ano no PIB. Os analistas estão apenas projetando aí o quanto seria esse impacto, então as projeções variam bastante, mas o impacto será negativo. E como a gente ainda vai demorar para recuperar, como a atividade econômica vai demorar para recuperar, a gente acredita que é preciso ter um tempo para reabsorver essas famílias nas atividades econômicas, no mercado de trabalho. Dado que demora, e ainda tem a questão que a atividade econômica ela responde de forma defasada. Então, se a gente elimina o benefício agora, 3 meses, e elimina o benefício, a gente teria que os impactos seriam muito menores na economia se a gente, de fato, estende esse benefício até dezembro. No caso da extensão, os benefícios seriam manter o consumo e estimular ainda mais as atividades produtivas, o investimento, o emprego e, consequentemente, ter um impacto maior de mitigar a recessão. E do ponto de vista da receita do governo, que é um resultado importante, é que a política, uma política de transferência, a renda básica, ela tem o impacto de gerar receita para o governo, porque uma vez que ela estimula as atividades produtivas, a receita acompanha a atividade econômica, e uma vez que ela faz com que a atividade produtiva, com que a atividade econômica caia menos, ela tem impactos na própria receita do governo. Então, esse é um custo, a gente tem que, um número importante que a gente tem que analisar. Em geral, o pessoal avalia o custo fiscal da política, o custo bruto. E é muito importante que numa política desse tipo a gente avalie o custo líquido, ou seja, o custo fiscal de se estender o benefício, mas o quanto isso geraria a mais de impacto na própria receita do governo. Porque a gente tem que lembrar que recessão vai gerar perda de receita. Então, é preciso que haja programas também que tenham a capacidade de mitigar a perda de receita do governo. Se a gente deixa, de fato, que o PIB contraia muito, o governo vai ter dificuldade de estabelecer, de melhorar a sua situação fiscal, exatamente porque a receita está caindo muito. Então, o equilíbrio das contas públicas, ou seja, a questão fiscal, ela não deve ser analisada apenas pelo lado dos gastos, mas também pelo lado da receita. Se a gente tem mais recessão, a gente tem mais perda de receita. Então, no caso do nosso estudo, a gente mostra que se o benefício é dado por 3 meses, o que o benefício gera de receita a mais para o governo cobre 24% do custo da política. Se o benefício é estendido até dezembro, o que ele gera de receita para o governo, de receita de impostos, cobre 45%, em torno de 45% do custo da política. Então, a gente chama atenção para esse número e que estender esse benefício até o final do ano, ele tem mais benefícios do que custo, porque você tem impacto maior no PIB, no consumo das famílias, no emprego, no investimento e na própria arrecadação do governo. Considerando a questão fiscal, até este ano não há o que fazer, é preciso, de fato, atenuar o impacto dessa crise com maiores gastos, tanto para as famílias, quanto para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e isso seria feito, de fato, aumentando o endividamento. Mas a gente coloca também, a gente chama atenção no estudo, que é preciso pensar uma consolidação da rede de proteção social para o próximo ano e para os anos seguintes, exatamente porque essa crise ela vai gerar mais impacto de pobreza e desigualdade, a gente vai ter um aumento da pobreza. É muito importante, então, que a gente consolide uma rede de proteção social para que esse impacto na pobreza e na desigualdade não se perenize.
E aí a gente chama atenção que é preciso já começar a discutir uma reforma tributária progressiva para custear uma renda básica. Então, o nosso estudo ele exemplifica como que uma renda básica, e aí, no caso, para os próximos anos, custeada, financiada com uma reforma tributária progressiva, como que ela teria impactos positivos na economia, inclusive nas classes de renda mais alta, por conta desses vazamentos. Você falou bem sobre o custo, sobre o aumento do endividamento. Essa proposta sugerida pelo estudo ia triplicar o custo. Dentro da realidade atual do governo, das contas, e considerando também essa discussão que vem sendo debatida no governo em relação a essa extensão, há propostas, inclusive, de estender, mas diminuir o valor para 400 ou 300 e até em parcelas mais distantes até R$ 200. Você vê meios dentro das contas atuais do governo dessa extensão acontecer, levando em conta as dificuldades que o governo vem propagando? Vejo, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas em relação à questão fiscal. A maior parte da nossa dívida, toda a nossa dívida, ela é em moeda doméstica, então a gente não tem dívida em moeda, né? A nossa dívida é em moeda doméstica, a gente não tem dívida em moeda externa, que seria um problema. A taxa de juros está baixa, ou seja, o custo de carregamento, de financiamento da dívida está baixo. Então, neste momento, não há o que fazer, porque agir de forma muito fiscalista, neste momento, vai fazer com que, primeiro, os impactos dessa crise se aprofundem, e aí a gente está falando tanto em termos de vidas, né, por conta dos gastos com saúde, quanto em termos dos impactos econômicos. Então, ter essa ótica muito fiscalista nesse momento aprofundaria os impactos da recessão, o que, como eu já disse, provocaria piora nas contas públicas por conta dessa queda da receita que a recessão gera. Então, há espaço na nossa dívida hoje para que ela aumente. Obviamente, a gente tem que pensar na sustentabilidade fiscal de longo prazo. Então, é por isso que é preciso já pensar uma reforma tributária para o próximo ano, que consiga, de fato, melhorar o nosso sistema tributário, eliminando distorções, eliminando o problema da cumulatividade, que é uma característica importante para estimular as atividades produtivas, mas também fazendo uma reforma tributária progressiva, porque a gente tem que, principalmente as classes mais altas, a renda do capital na pessoa física, ela é muito pouco tributada no Brasil. A renda do trabalho é bastante tributada, mas a renda do capital é muito pouco tributada, principalmente por conta da isenção de lucros e dividendos, que só o Brasil e a Estônia praticam. Então, a isenção de lucros e dividendos na pessoa física. Então, a gente tem que, de fato, olhar para essa questão, para a reforma tributária, para que a gente possa custear os impactos, os maiores gastos que essa crise tem gerado para os próximos anos, mas neste ano não há o que fazer, a gente precisa aumentar, de fato, o déficit fiscal e, consequentemente, o endividamento, lembrando que não é um problema muito grande nesse momento, exatamente pelas características da nossa dívida, que eu citei, que é uma dívida em moeda nacional, que o custo de carregamento dessa dívida está baixo, e ainda a questão do que dos indicadores da dívida pública em relação ao PIB, o que é uma dívida elevada, isso vai mudar de patamar. Por quê? Porque isso é relativo em relação a outros países. A análise ela não é absoluta. A gente sempre avalia se a gente tem uma dívida muito alta ou baixa em relação ao PIB, considerando outros países. E esse patamar internacional ele vai mudar porque todos os países estão se endividando, estão aumentando o endividamento para conter os impactos dessa crise. Então, hoje não há o que fazer e não é um problema tão grande assim que este ano a gente atue, de fato, aumentando o endividamento e a partir dos próximos anos a gente atue no sentido de mitigar o impacto nas contas públicas, na situação fiscal, a partir principalmente de uma reforma tributária importante. Para finalizar, dentro desse cenário tão complexo, né, e com previsões tão assustadoras, esse trabalho de vocês surge com
um tom mais otimista e voltado para as classes menos favorecidas. Talvez vocês avaliam que esse é o grande mérito do trabalho? Sim, acredito que sim. Eu acho que o grande mérito do trabalho é conseguir mostrar esses impactos diretos e indiretos. Em geral, a discussão é feita muito com base, como eu já disse, nos impactos diretos, no custo fiscal, na situação fiscal, mas a economia é sistêmica, o sistema econômico ele é integrado. Então, a gente tem que conseguir fazer análise desse tipo para avaliar impactos de política pública. Então, eu acho que o grande mérito desse trabalho é isso, é conseguir integrar setores produtivos, famílias, governo, e conseguir avaliar de forma sistêmica os impactos dessa política e o que pode ser feito de fato para mitigar os impactos tanto nas classes mais baixas como na economia. A gente tem que lembrar que na nossa economia, grande parte da nossa população está na base da distribuição, é uma população que consome a maior parte da renda. Então, para além de ser do quesito moral, para além de ser muito ruim a gente ter que famílias não conseguem manter um nível mínimo de vida, de sustento, do ponto de vista da economia, é importante que essas famílias sejam priorizadas e sejam resguardadas com políticas de transferência, com política pública, exatamente porque essas famílias têm um papel importantíssimo com o seu consumo na economia.